Gente, vamos aprender aqui mais um pouco estratégias de Deus para que você tenha prosperidade e êxito no seu caminho. Os produtores de ovos dos Estados Unidos estavam muito felizes. Nunca se havia produzido tantos ovos como aquele ano nos Estados Unidos. Os agricultores, os agropecuários estavam felizes. A produção era muito grande. Só que aí logo um problema começou a surgir. Eles estavam com uma grande produção, mas não havia aumentado o consumo de ovos. E isso começou a preocupar todos os agropecuários, porque eles começaram até a jogar ovos fora. Você sabe que num país como o Brasil, que é um país tropical, um ovo fora da geladeira, ele dura 10 dias. Se você guardá-lo em freezers, em reservatórios apropriados, você consegue estender até para 60 dias. Só que se não há demanda para compra, você tem uma grande produção, você produz muito, mas você tem pouca demanda de compra, o produto vai se estragar. E aí esses produtores de ovos se reuniram e começaram a pensar uma estratégia para aumentar as vendas. Aí eles pensaram, vamos contratar uma empresa de marketing. Nós precisamos ter uma empresa forte de marketing. E então contrataram a melhor empresa de marketing que tinha no mercado. E a empresa então disse, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer uma grande campanha, vamos produzir uma grande campanha, vamos colocar em outdoors, vamos criar vários anúncios para televisão, e assim vocês vão vender muitos ovos, e vão conseguir ter a demanda de compra que vocês precisam. E assim foi feito. Milhões foram investidos em marketing. Milhões foram investidos naquela grande agência. Foram feitos outdoors. Foram feitos programas, propagandas para a televisão. Consuma mais ovos. Compre mais ovos. E depois de 3 meses de veiculação, reuniram de novo aquela empresa de marketing para ver se houve ou não um resultado. Houve até um aumento nas vendas, mas não foi o aumento que eles precisavam que teriam. Ficaram preocupados porque aquilo que até então estava sendo uma dádiva, começou a se tornar um motivo de preocupação, porque eles estavam com vários estoques de ovos, e não estavam vendendo o quanto deveria. Aí eles decidiram, vamos chamar uma outra empresa de marketing, chamar uma outra empresa do mercado. Aí a empresa disse que a estratégia da outra não foi boa. Não foi boa a estratégia de marketing deles. Vocês têm que trabalhar com os meios mais populares, rádio e jornal. Esse foi o erro da estratégia. Vocês foram fazer em outdoor, televisão, que são meios caros, mas não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Façam no jornal e no rádio. Mais uma vez, foi feito mais um plano de marketing. Produziram mais um plano de marketing. Milhões investidos, milhões que foram dados. E aí fizeram uma propaganda bem bonita para o jornal impresso. Fizeram uma vinheta para o rádio, investiram em várias rádios e começaram a divulgação 3 meses, investindo. 3 meses depois chamaram esta empresa e aí fizeram um levantamento. Houve uma melhoria, só que não foi o suficiente. E eles entraram em pânico. Porque começaram a pensar, o que nós vamos fazer com esse estoque? Nós vamos abaixar o preço, vamos dar de graça praticamente os ovos. E eles preocupados, quando então uma agência desconhecida, uma agência que nem nome no mercado tinha,
mandou uma mensagem que tinha uma estratégia para que eles vendessem os ovos de estoque. Aí eles pensaram, a gente já investiu tantos milhões e não deu certo. Chama essa agência aí, a gente nem sabe, eram 2 homens. Eu não sei o nome deles, mas eles foram até a presença desses hortifrutigranjeiros. E eles então disseram, nós temos a estratégia que vai solucionar o problema de vocês. No mínimo, olha só o que eles disseram, no mínimo, 50% do estoque de vocês será vendido. Aqueles homens olharam uns para os outros, como que vocês vão fazer isso? Aí eles disseram, faça uma transferência de 10 milhões de dólares para a nossa agência, que aí nós vamos passar a estratégia para vocês. Não, mas espera aí, como assim? 10 milhões na conta de vocês, e aí vocês vão dar estratégia, e se não der certo essa estratégia? Aí eles disseram, essa estratégia é tão simples, mas é tão certo que vai dar o resultado que vocês precisam, que nós queremos primeiro o dinheiro para depois a estratégia, porque é tão simples, que se a gente contar para vocês antes, vocês não vão querer pagar para a gente. Aí eles então pensaram, mas e se vocês quiserem nos dar um calote? Não, nós não vamos dar um calote. Se vocês estão receosos, abra uma conta especial, deposite esses 10 milhões nessa conta, e que nós só poderemos mexer nela depois que a estratégia for dada e vocês colocarem em prática. Aí eles olharam e pensaram, a gente já gastou tantos milhões e não tivemos êxito, vamos dar uma chance para esses 2 aí. Vamos dar uma chance para esses 2, quem sabe, né? Aí aqueles 2 então, depois que o depósito foi feito, eles então disseram o seguinte, não adianta vocês quererem atingir as donas de casa, aqueles que tomam café da manhã em casa, porque estes já consomem ovos. Todas as casas dos Estados Unidos, os que tomam café da manhã em casa, ou fazem ovo mexido, ou ovo frito, já comem. Mas há um mercado que vocês precisam atingir, que é aqueles que comem fora de casa, que são os que saem de manhã para tomar café nas cafeterias. Os americanos, eles têm esse hábito. Nós brasileiros, a gente não tem muito esse hábito, a gente toma um café da manhã em casa, mas o americano não. O americano no final de semana ele não toma café em casa, ele vai para os diners, que são as cafeterias, para tomar café da manhã, é comum para eles isso. E eles disseram, vocês precisam atingir esses. Só que como que vocês vão atingir esses que tomam café da manhã fora de casa? Não adianta vocês fazerem propaganda para a TV, para jornal, para rádio, porque esses são só os que estão em casa, que estão ouvindo. E eles não vão comprar mais ovos para dentro de suas casas. Vocês precisam atingir os que tomam café da manhã fora. Então vocês vão fazer um trabalho de marketing. Nós vamos desenvolver um trabalho de marketing com os diners. E como que vai ser este trabalho de marketing? Quando a garçonete, o garçom, chegar para oferecer o café da manhã para a pessoa, eles, em vez de dizer, o senhor quer que coloque ovo no seu café da manhã? Ao invés de ser esta pergunta, preste atenção, porque é simples. Ao invés deles chegarem e disserem, o senhor quer que coloque ovo no seu café da manhã? Eles vão chegar e vão dizer assim, o senhor quer um ovo ou 2 ovos no seu café da manhã? Parece besta, né? Uma coisa boba. Uma mudança de palavras. Por isso que ele disse, é uma estratégia simples, mas que vai produzir resultado. O senhor quer no seu café da manhã ovo? Não. O senhor quer 1 ou 2 ovos no seu café da manhã? Quer dizer, a opção é 1 ou 2. Ao invés de ser 0 ou 1, a opção é 1 ou 2.
O que isso significa para nós? Parece uma coisa simples, mas uma coisa que deu o resultado que aqueles produtores estavam precisando. Pelo menos 50% do estoque deles foi vendido, foi desocupado e vendido. Às vezes é uma questão simples, às vezes o mudar de uma palavra, o mudar de apenas uma estratégia produz um resultado totalmente diferente naquilo que você faz e naquilo que você produz. Às vezes, não é? O vendedor tem que fazer isso. O senhor quer 1 ou 2 ventiladores? Ao invés de dizer, o senhor quer 1 ventilador? O senhor quer 1 ou 2? 1 ou 2, olha que a promoção está boa. 1 ou 2 ventiladores. A pessoa queria um só, mas aí você está falando 2. Aí ela pensa, lá no quarto do meu filho está faltando um ventilador também. Acho que eu vou colocar mais um lá. Vou comprar mais um. Às vezes, um mudar de estratégia produz resultado. Agora, o que fez estes homens tão desconhecidos, porque eu não sei o nome deles e você também não, mas isso está documentado na história americana, que eles conseguiram tirar os produtores de ovos desta crise tão terrível que eles estavam passando, com essa simples estratégia. Eu não sei o nome deles, mas o que eles tinham para conseguirem descobrir algo simples e produtivo? O que eles tinham que às vezes falta eu e você ter para sermos produtivos com ideias pequenas? Para resolvermos problemas grandes com estratégias simples. O que às vezes está faltando para nós? Para que tenhamos ideias tão próprias como estes 2 homens tiveram, que resolveram uma crise sem tamanho. O que nós precisamos está relatado aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 35. Deus havia passado para Moisés a planta de um templo móvel, não um templo físico, um templo preso num lugar, mas um templo móvel. Deus havia passado uma planta complexa, uma planta cheia de engastes, cheio de pontos de encaixe, cheio de detalhes minuciosos. Deus passou tudo isso para Moisés. Só que Moisés não sabia fazer nenhuma destas obras. Moisés era um grande profeta, Moisés era um grande libertador, Moisés era um homem de Deus, mas ele não tinha habilidade com um buril na mão. Ele não tinha habilidade com uma ferramenta, de como produzir um tabernáculo com tamanhas minúcias, como Deus havia passado para ele. Aí Deus, ele vai dizer assim a Moisés, estou aqui em Êxodo, capítulo 35, versículo 30. E depois, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus, preste atenção, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, e para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada, toda obra minuciosa, toda obra que requer muita perfeição de trabalho.
Agora olha só o que Deus está dizendo: o Espírito de Deus o encheu de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que o Espírito de Deus encheu Bezalel? Vamos ler lá quais são, no versículo de número 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Primeira coisa que você tem que ter: sabedoria. Pastor, como que eu adquiro sabedoria? Estudando a sua área de profissão. Não existe outro método para você ter sabedoria na sua área de profissão do que estudando a sua área. Por exemplo, se você quer ser um excelente médico, você tem que estudar medicina. Tem que estudar. Se você quer ser um excelente comerciante, você tem que estudar a área comercial que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com arquitetura, você tem que estudar as arquiteturas de cada região, de cada país. O Brasil é um país tão diversificado na questão de arquitetura, que um arquiteto, se ele muda para um estado, ele tem que estudar a arquitetura daquele estado que ele está. E às vezes até dentro das próprias cidades. Quer dizer, a sabedoria vem com o estudo. Quer dizer, eu quero seguir a carreira de administrador. Você tem que estudar administração. Eu quero seguir a carreira, vamos supor aqui, de engenheiro. Você tem que estudar engenharia. Quer dizer, a sabedoria vem no você absorver o conhecimento da sua área. Cursos, fazer cursos profissionalizantes dentro da sua área de atuação, buscar conhecimento dentro da sua área, sempre se reciclar e se adequar ao mercado de trabalho, porque você tem que sempre estar se adequando ao mercado de trabalho. Se você quer realmente ter estratégias, ter esta sabedoria, é através disso. Só que adianta só ter sabedoria? Eu conheço muita gente sábia. Conheço muita gente que na área dele, ele é crânio, é craque na área dele. Só que adianta só ter sabedoria? Não. Porque se só a sabedoria bastasse, Deus teria dado a Bezalel só a sabedoria. Só que Deus deu a Bezalel entendimento. Entendimento. Pastor, o que é entendimento? Se você puder anotar, isso é interessante. Às vezes a gente acha que entendimento e sabedoria é a mesma coisa. Não, não é. Sabedoria é o que nós adquirimos com estudo. O entendimento é o que faz você transformar a sabedoria em resultado viável e prático para a sua vida. O que adianta a pessoa ter uma bagagem de sabedoria, só que não sabe transformar esta sabedoria em resultado, em um resultado viável e prático para ela, ou seja, pôr em prática aquilo que aprendeu. Você vê que tem gente cheia de sabedoria, mas não sabe como pegar toda aquela sabedoria que aprendeu e colocar em prática. Às vezes a pessoa ela não tem o estudo, mas ela tem o entendimento. Por isso que às vezes você vê pessoas simples, pessoas que às vezes não têm até um conhecimento culto da área, mas ela tem entendimento, ela consegue pegar o pouco que ela sabe e transformar em um resultado viável. Ela consegue fazer a coisa produzir, fazer a coisa dar certo. Então, entendimento é o que faz você transformar a sabedoria em um resultado viável e prático para a sua vida. Então, o entendimento é isso. E por fim, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência. O que é a ciência? A ciência é aquilo que te diz como e quando.
Você sabe que para uma coisa dar certo, você tem que saber como executá-la e quando executá-la. Porque se a pessoa tem a sabedoria, tem o entendimento, consegue pegar aquele estudo e transformar em uma questão viável para ser posta em prática, ele tem que ter a ciência para saber o como e o quando ele vai colocar aquilo em prática. Como que ele vai fazer para colocar aquilo em prática? E quando ele vai pôr aquilo em prática? Quando e como? Seria o mesmo, né? A ciência é aquele negócio. Está chovendo, o vendedor sai com o guarda-chuva vendendo no farol. Aqui, quem quer comprar? Olha a chuva. Quer dizer, o como e o quando. Adianta vender a sombrinha quando não está chovendo? Tudo bem que aqui no Rio até vale, né? Porque o calorzão, você abre a sombrinha e sai no calorzão. Mas o que acontece? Você vai vender água mineral no meio de uma noite chuvosa? Você não vai, porque você não vai vender. Agora vai vender na praia num calorão de 40 graus, água mineral fresquinha, vai ter um monte de gente querendo comprar. É o como e o quando. Quer dizer, as pessoas às vezes têm boas ideias, elas têm boas ideias, sabem até como viabilizá-las, mas elas pecam no como e no quando colocar em prática. No como vão colocar em prática e quando vão colocar aquilo em prática. Então Bezalel, ele recebeu de Deus, primeiro, sabedoria, segundo, entendimento, saber viabilizar aquela sabedoria que deu para colocar em prática, e ciência, como e quando ele tinha que fazer cada coisa. Porque quando você tem essas três coisas, você não trabalha em vão. Quando você tem essas três coisas, você trabalha e tem resultado. Você trabalha e tem êxito. Você trabalha e alcança o resultado esperado. Agora, olha mais um detalhe importante. Foi o Espírito de Deus que deu isso a Bezalel: sabedoria, entendimento e ciência. Diga: sabedoria, entendimento e ciência. Foi o Espírito de Deus que deu essas três coisas a Bezalel. Você, para ter sabedoria, entendimento e ciência, você tem que pedir que o Espírito de Deus te conceda isso. Você tem que pedir que o Espírito de Deus abra sua mente para absorver sabedoria, para que Ele te dê entendimento de saber usar toda esta sabedoria recebida para colocar em prática, e que Ele te dê ciência para como e quando colocar em prática isso. Agora, vamos nos aprofundar mais um pouco. Bezalel. O que significa Bezalel? Escreve aí o significado de Bezalel. Nós vamos dividir o nome. Bet, B-E-T, Za-El. Bet, Za-Lel. Este é o nome. Bet significa casa. Bet significa casa. Zal, Z-A-L, significa sombra. Bet significa casa. Zal, sombra. El, E-L, que é o final, significa o elevado, ou, se você preferir, Deus. Porque, por exemplo, Deus era conhecido como El Shaddai. El Shaddai. El significa Deus, significa o elevado, significa o poderoso. Então, Bezalel, casa na sombra do Altíssimo, ou do elevado, ou do poderoso. O que significa isso? Que você tem que ter sabedoria,
que você tem que ter entendimento, que você tem que ter ciência, e que todos os seus planos, projetos e metas têm que ser colocados debaixo da direção de Deus. Bezalel significa casa debaixo do Altíssimo. Casa debaixo do Altíssimo, casa na sombra do Altíssimo. O que está escrito no Salmo 91, no versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se tiver tudo indo bem para você financeiramente, você vai descansar ou não vai? Se a coisa começar a fluir, dar certo, começar a ir bem o teu comércio, começar a ir bem o teu trabalho, não ficar faltando dinheiro para pagar as contas, você vai conseguir ou não ficar mais tranquilo? Vai ou não vai? O segredo é esse: coloca tudo debaixo da sombra do Altíssimo, coloca tudo debaixo da potente mão de Deus. Pede a Ele sabedoria, pede a Ele entendimento, pede a Ele ciência, e Ele vai te dar, e tudo vai ir bem na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Só que Bezalel sabia que sozinho ele não ia fazer nada. Ele precisava do auxílio de alguém de Deus também. Por isso que aí Deus levanta um outro homem com ele, chamado Oilabe. Volta comigo lá em Êxodo, capítulo 35, versículo 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oilabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e até a mais engenhosa. Não vai ter obra que você não consiga fazer, situação que você não consiga resolver, se você tiver sabedoria, entendimento e ciência da parte de Deus. Não vai ter situação engenhosa demais, nem complexa demais, nem difícil demais, que você não consiga resolver ou fazer, que você não consiga executar e executar com perfeição, em fazer com perfeição. Meu irmão, nesta noite, eu quero que você seja Bezalel, que você seja uma pessoa inspirada e cheia do Espírito de Deus, que Ele te dê sabedoria, entendimento e ciência, e que você lembre uma coisa, que você não está sozinho nesta luta, porque eu serei o teu Oilabe, eu serei aquele que vou estar aqui te ajudando, te cobrindo de oração, para que você conquiste êxito em tudo que você fizer, em nome de Jesus Cristo. Você não está sozinho nesta luta. Você não está sozinha nesta luta. Se você estava se sentindo sozinho, eu estou aqui para orar com você, para ajudar você em oração, para clamar pela sua vida, para que Deus a cada dia te dê mais sabedoria, mais entendimento, mais ciência, para que nenhuma obra te seja difícil, para que nenhuma obra te seja complicada ou complexa demais. Fique de pé no seu lugar, por favor. Inclusive hoje a unção que você vai receber é para isso, para Deus te dar sabedoria, entendimento e ciência. Pastor, às vezes eu tenho uma dificuldade, eu até tento estudar, sabe, pastor, a minha área,
Tento buscar conhecimento, mas às vezes eu tenho uma dificuldade para guardar aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo. Você tinha, porque depois desta unção, o teu entendimento vai abrir de um jeito, que você vai ler uma vez e já vai pegar a ideia. Você vai estudar, vai ver uma vez e já vai absorver a ideia. E você vai ter entendimento para colocá-la em prática, para executá-la. E Deus vai te dar ciência para saber o quando e o como colocar em prática as estratégias. Ele vai te dar isso. Nós vamos orar para que você receba isso. Você vai receber isso através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai te dar esse discernimento. O Espírito de Deus vai te dar esta ciência. O Espírito de Deus vai te dar esta sabedoria. O Espírito de Deus vai te dar este entendimento hoje. Nós vamos orar e te ungir para isso, para que Ele te conceda isso. Agora, lembre-se de uma coisa, Bezalel, tudo tem que estar debaixo da proteção do Altíssimo. Você tem que colocar o teu trabalho debaixo da bênção de Deus. Você tem que colocar os seus negócios debaixo da proteção de Deus. Você tem que colocar a sua empresa debaixo da proteção de Deus. Você tem que colocar a sua vida debaixo da proteção de Deus. Você sabe que no mercado de trabalho há muita inveja. Você sabe que no mercado de trabalho há muita perseguição. Você sabe que existe isso no mercado de trabalho. É um querendo puxar o tapete do outro. Então, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você tem que colocar a tua vida debaixo da proteção de Deus. Tem que pedir para Deus guardar a tua vida, para Deus guardar a tua empresa, para Deus guardar o seu trabalho, para Deus guardar os teus negócios. Bezalel, casa debaixo do Altíssimo, casa debaixo do Altíssimo. O Salmo 91 tem que ser a sua regra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus, eu coloco a minha empresa, eu coloco o meu emprego, eu coloco os meus negócios debaixo da tua proteção. Deus, guarda a minha entrada e a minha saída no meu ambiente de trabalho. Me livra de todo incidente, de todo acidente. Sabe, a gente tem que colocar tudo debaixo do Altíssimo. Debaixo do Altíssimo. E principalmente a sua vida. Sabe como é que você coloca a sua vida debaixo do Altíssimo? Debaixo da proteção do Onipotente? Quando você entrega a sua vida a Cristo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está colocando a sua vida debaixo da proteção do Altíssimo. E a sombra do Onipotente, você descansará e prosperará. Agora tem que entregar a vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebam. Porque se você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele não só vai te dar sabedoria, Ele não só vai te dar entendimento, Ele não só vai te dar ciência, mas como Ele vai também te livrar de todo o mal. Porque a sua vida estará debaixo da proteção do Altíssimo. E a sombra do Onipotente, você vai descansar e prosperar. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a vida a Cristo e quer entregar a sua vida a Jesus, nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo.
Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me afastei, me desviei. Se há alguém aqui no nosso meio que está afastada, e quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. E vou orar pela sua reconciliação com Jesus. Se há alguém, levante a mão direita aos céus, que eu vou orar pela sua vida. Quem aqui já está na presença de Deus? Tua vida já está no esconderijo do Altíssimo? Então deixa eu orar agora por você, para que Deus te dê sabedoria, entendimento e ciência. Vem aqui diante do altar de Deus, vem cá. Deixa eu orar para Deus te dar essas três coisas: sabedoria, entendimento e ciência. Às vezes você tem sabedoria. Pastor, sempre que aparece um curso eu faço. Sempre que aparece alguma técnica nova na minha área, eu busco me aperfeiçoar. Sabedoria eu tenho, mas às vezes está me faltando entendimento. Pegar toda esta sabedoria e transformar em algo prático, executável na minha vida. Eu vou orar para Deus te dar entendimento. Ou às vezes o que está te faltando é ciência, saber a hora de como e quando colocar em prática o que você já aprendeu, que você já absorveu. Então dobre o teu joelho comigo, vamos pedir isso a Deus. Você que está assistindo esta mensagem, peça a Deus também sabedoria, entendimento, ciência. Você é empresário, empresária que está me assistindo, você é trabalhador, às vezes é isso que está te faltando para ser promovido, para crescer, para prosperar. Deus você já tem. Deus você já tem. Então o que falta? Sabedoria, entendimento e ciência. Feche os teus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, o Senhor ungiu a Bezalel com teu Espírito Santo e deu a ele sabedoria, entendimento e ciência. E nesta noite, neste instante, eu quero pedir de Deus estas três coisas. Meu Deus, me faça uma pessoa capaz e habilidosa em absorver sabedoria. Me ensina a transformar esta sabedoria em resultados. Faça com que eu tenha entendimento e me ensina um momento de como e quando colocar em prática este entendimento, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, eu oro tanto por estas vidas que estão aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Como oro por estas vidas que estão orando comigo, que estão ouvindo esta mensagem pelo rádio, que estão assistindo pelo YouTube esta pregação. Meu Pai, eu quero pedir que neste instante o Senhor esteja a estender as suas mãos e a dar sabedoria a este teu filho e a esta tua filha. Porque como está escrito, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a quem pedir.
Meu Pai, se às vezes esta pessoa tem tido dificuldades para se desenvolver na sua área, se ela tem tido dificuldades em absorver sabedoria para crescer na sua área, meu Deus, que esta pessoa tenha facilidade a partir de hoje em absorver sabedoria. Quando ele ler um livro, quando ele ler até mesmo algo que venha ajudá-lo a crescer e a prosperar, ou ouvir algo que venha ajudá-lo a crescer e a prosperar, que esta sabedoria venha a ser absorvida por esta pessoa. Meu Pai, que o Senhor dê entendimento ao teu filho e entendimento à tua filha. Pegar esta sabedoria absorvida e transformar em algo viável, em algo prático, porque a sabedoria, se ela não for praticada, posta em prática, em ação, de nada serve, Senhor. Então dá entendimento ao teu filho e à tua filha, de como pegar esta sabedoria que foi conquistada e colocá-la em prática, porque às vezes é isso que está faltando para o teu filho e para a tua filha, o entendimento de como executar, de como colocar em prática esta sabedoria que foi absorvida. E Pai, dá estratégia, dá ciência, a ciência que é o como e o quando executar esta estratégia. Pai, nós precisamos saber o momento certo, a hora certa de colocar em prática a estratégia que foi concedida. Então, Senhor, ensina como e ensina o quando esta pessoa colocar a estratégia em prática. Pai, que o teu Espírito Santo, que o Espírito de Deus ilumine este homem, ilumine esta mulher com sabedoria, com entendimento e com ciência na sua vida. E se eu te peço essas três coisas sobre este teu filho e filha, eu te peço, crendo, meu Pai, que assim será feito, assim lhe será dado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.